Olá, começa agora mais um programa em discussão especial. Estamos chegando no mês de novembro e a campanha Novembro Azul acontece durante todo o mês e visa aí esclarecer sobre a prevenção do câncer de próstata, que é uma doença que acomete os homens, é uma das doenças que mais acomete os homens em termos do câncer, né? Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o Dr. Flávio Ordones, que é urologista, e nós vamos conversar neste Em Discussão especial sobre o câncer de próstata, o que é e como prevenir, já que é uma doença que acomete os homens. Seja bem-vindo aí, Dr. Flávio Ordones. Conta um pouquinho o que é o câncer de próstata, né? Até para esclarecer o que é a próstata, né? Perfeito. Obrigado pelo convite, Guga. Então vamos lá, a próstata é uma glândula, tá? A próstata é uma glândula que fica localizada abaixo da bexiga, tá? Basicamente entre a bexiga e a uretra peniana, né? Localizada aqui na pelve, tá? Se nós tivéssemos a apontar, seria entre o umbigo e o pênis, vamos dizer assim, tá? Como uma glândula, ela produz o líquido que vai fluidificar o sêmen do homem, tá? E acaba sendo armazenado posteriormente na vesícula seminal. Então, como você já mesmo esclareceu, o câncer de próstata é uma doença muito comum que acomete os homens. Eu costumo dizer, nós costumamos dizer que é o tumor mais comum que acomete o homem quando se excetua os tumores de pele, tá? É por isso que essas campanhas se fazem importantes no sentido de conscientizar a população da necessidade da prevenção e diagnóstico precoce. Agora, doutor, é importante esclarecer quais são os principais fatores de risco para o câncer de próstata? Perfeito, ótima pergunta, Guga. O principal fator de risco, o principal, vamos dizer assim, ponto associado aos tumores de próstata é o envelhecimento. Então, com o envelhecimento, aumentem muito a chance do homem de desenvolver o câncer de próstata, tá? São fatores de risco muito importantes. O histórico familiar, tá? Então, pacientes que têm casos na família, um tio, o pai, às vezes o pai, o irmão. Então, tem um fator hereditário, é importante a gente esclarecer. Exatamente, tem esse fator hereditário e isso constitui basicamente um fator de risco muito importante. E os pacientes que são afrodescendentes, nós sabemos que os pacientes afrodescendentes, eles têm uma maior, vamos dizer assim, prevalência de tumores de próstata e muitas vezes mais agressivos. Então, nesse grupo, por exemplo, né, de pacientes que são afrodescendentes ou que têm histórico na família, a gente recomenda que se inicie os exames de rastreamento, né, que são toque e PSA, a gente vai falar disso mais para frente, 5 anos antes do que a população geral. Tá? Então, doutor, é importante a gente já entrar nesse assunto. População em geral deve começar esse controle com quantos anos? Perfeito, Guga. Então, a população, no geral, deve começar a realizar o toque aos 50 anos, tá? E junto do toque, que é um exame rápido, embora exista um preconceito, é um exame rápido, indolor, a gente deve fazer também a dosagem do antígeno prostático específico. Que é o PSA. Que é o PSA, exatamente. É um exame de sangue simples, barato e que definitivamente pode salvar vidas, Guga. Agora é interessante, né, porque no Brasil, até é legal depois o senhor também falar um pouco do cenário mundial, o exame de toque ele vem com um certo preconceito. Muitos homens não fazem esse exame, esse controle, pela questão do preconceito. Isso é só no Brasil ou é um fator mundial mesmo? Como pode ser resolvido, né? Porque, na verdade, a maior ferramenta contra o preconceito é a informação, né? Claro. Infelizmente, esse preconceito é global, né? A gente sabe, em uma pesquisa feita recentemente pela Sociedade Brasileira de Urologia, a gente sabe que no Brasil até 30% dos homens na idade, né, onde é preconizado esse tipo de exame, deixam de fazer o exame meramente por preconceito, né? Então, é uma pena, porque eles estão adiando a possibilidade de um eventual diagnóstico precoce e perdendo a chance também de um tratamento que pode ser curativo. Agora, o câncer de próstata é o segundo em índice de mortalidade. Por que é um câncer tão agressivo? Por que é um câncer que mata na maioria das vezes? Veja, o câncer de próstata, ele, comparado com outros tipos de tumores, ele tem, na verdade, um crescimento que não é tão rápido, vamos dizer assim. Ele tem um crescimento
ele é um câncer que não se espalha de maneira popular, como o pessoal costuma dizer, não se espalha tão rápido. Mas, se não for feito nada, justamente pelo fato de não ter sintomas associados ao câncer de próstata, muitas vezes os pacientes acabam por ter diagnósticos tardios e perdem a chance de um tratamento que pode ser curativo, vamos dizer. Agora a gente explicar para o telespectador da Rede Alesp, até maioria leiga, né? Claro. Como é que funciona? Qual que é o maior perigo? Ele comprometer toda a próstata ou que se torne lá a doença de metástase, né? Qual que é o maior perigo do câncer de próstata? Com certeza, o tumor metastático é muito mais perigoso, né? E é um tumor onde, hoje em dia, pelo menos, a gente não oferece tratamento o que a gente chama de curativo. A gente vai oferecer um controle da doença, tá? E nesse sentido, quando a gente compara com um tumor que pega toda a próstata, como você mesmo disse, muitas vezes um tumor que pega toda a próstata ainda pode ser tratado de maneira curativa, né? Diferente então dos quadros onde o tumor já é metastático. Agora, como é que funciona a cirurgia e a gente pode viver sem a próstata, doutor? Sim, então vamos lá, essa é uma pergunta bastante comum dos pacientes. É possível sim viver sem a próstata. É importante dizer que na cirurgia, para o tratamento da cura do câncer de próstata, nós retiramos a próstata, as vesículas seminais, que armazenam, né, o fluido seminal do sêmen, os ductos deferentes, todos os gânglios da região ao redor da próstata, né? Então, o que o paciente deve esperar? Que depois dessa cirurgia, ele pode sim ter relações sexuais, ele consegue ter ereção. Ele fica impotente, não? Veja, a impotência é uma das complicações associadas à cirurgia, mas não é uma condição obrigatória, tá? Não é porque o paciente vai fazer a cirurgia do câncer de próstata que ele vai ficar impotente, mas ele deixa, por exemplo, de ejacular, tá? Ele não tem mais o fluido seminal, não tem mais o sêmen, então ele não vai mais ter a capacidade de ejacular. Hoje em dia, com técnicas que já são consagradas, a gente sempre que possível tenta fazer uma cirurgia com preservação dos feixes nervosos para tentar aumentar as chances de potência desse paciente no pós-operatório. Agora, alguma outra consequência? Sim, associada à impotência, um outro grande medo dos homens é desenvolver o que nós chamamos de incontinência urinária. De uma maneira mais simplista, o que é a incontinência urinária? É a perda de urina de maneira involuntária, né? Então, o paciente, por exemplo, tosse, espirra e acaba por perder um pouco de urina, fica com a roupa íntima molhada. Então, esse é um outro medo. Então, são as duas principais coisas que podem estar, não estou dizendo que vai obrigatoriamente evoluir, mas podem estar associados aos tratamentos, seja cirúrgico ou até mesmo a radioterapia, que são, como falei, a incontinência e a impotência sexual, a incapacidade de manter uma ereção. Agora, doutor, segundo estatísticas, a cada 40 minutos uma pessoa é diagnosticada com câncer de próstata. Tem mais, é a 6ª maior incidência de câncer no mundo. Exatamente. Por que esses números são tão altos, doutor? Veja, como a gente conversou previamente, o tumor de próstata está relacionado ao envelhecimento. Então, se todos nós vivêssemos aí até os 100 anos, a grande maioria de nós iria desenvolver o câncer de próstata, uns sintomáticos ou não. Como eu falei, muitas vezes é um tumor indolente e pode estar lá alojado na gente e não desenvolver nenhum quadro de patologia em si. Mas é sim um tumor muito frequente, a gente costuma dizer para a população que acomete 1 em cada 6 homens. Então, uma frase que eu sempre falo para os meus pacientes, se no consultório, muitas vezes eles ficam, obviamente, chateados com o diagnóstico, e eu, para tentar explicar que é comum, digo, se tiverem 6 pacientes esperando na sala de espera, um com certeza terá câncer de próstata. Agora, doutor, um dado preocupante é que geralmente o câncer de próstata não apresenta nenhum sintoma, pelo menos inicialmente, né? Então, assim, a maior forma de prevenir é fazendo os exames, etc e tal. Mas, fora isso, tem alguma outra forma, algum outro cuidado que deve ser tomado? Claro. É muito importante deixar isso claro, que o câncer de próstata ele não dá sintomas, tá? Específicos. Então, os homens fazem muita confusão com sintomas, por exemplo, que estão relacionados ao crescimento benigno da próstata, que é outra patologia. Seria a hiperplasia prostática benigna. Isso aumenta o número do PSA?
Pode aumentar se a próstata for muito grande. Susto, né, Isso, se a próstata for muito grande, geralmente esses pacientes podem apresentar valores no sangue de PSA que são acima dos considerados normais. Mas, no geral, sintomas como jato fraco, esforço miccional, sensação de esvaziamento incompleto, no geral, estão mais relacionados ao crescimento benigno da próstata, que acontece invariavelmente para todos os homens envelhecimento, a partir dos 40 anos, exatamente, e não exclusivamente relacionados ao câncer de próstata. O câncer de próstata, quando ele dá sintomas, infelizmente, já é diante de uma patologia mais avançada. Agora, doutor, uma dúvida que deve aparecer na maioria dos pacientes: se o meu PSA está normal, eu preciso fazer o exame de toque também? Ótima pergunta, Duda. Se o PSA está normal, o exame de toque é obrigatório. Tá? É importante deixar isso claro, conscientizar a população que não adianta, por exemplo, o clínico, o médico geral solicitar o seu PSA, ele olha em casa os valores de referência e deixa de ir em consulta. Não é incomum termos casos de pacientes que apresentam o PSA normal e toque alterado. E aí, quando a gente solicita a biópsia, e acaba se deparando com câncer. E a recíproca é verdadeira, como você mesmo falou. Muitas vezes nós temos um PSA tá alto e a pessoa não tem o câncer. E o toque está normal, perfeitamente, é isso mesmo. Quer dizer, são fatores que são corriqueiros no consultório, Sim. né? Então é importante deixar bem clara essa mensagem, que os dois exames são obrigatórios a serem realizados todos os anos. Agora, realmente, temos aí o Novembro Azul, que é um mês de prevenção, né? Então é importante a gente deixar claro, né, além dos hábitos normais, fazer exame, o que mais o paciente pode fazer para prevenir o câncer? De repente, ficar mais atento, por exemplo, o seu pai já atingiu uma certa idade, de repente não tem esse costume de ir no médico direto. O que é importante a pessoa ter esse cuidado também com os familiares e com os parentes mais próximos? Bom, é muito importante que toda a população, de um modo geral, mantenha hábitos de vida saudáveis, né? A gente sabe que obesidade, tabagismo estão relacionados com a maioria dos tumores, né? Então, procurar manter hábitos de vida saudável, praticar exercício físico, tomar bastante líquido. E no caso que você falou, Guga, qual o papel da família, não é? As mulheres hoje em dia exercem um papel muito importante, porque diferentemente dos homens, elas têm uma atitude maior de se preocupar com a saúde delas e dos companheiros, né? Dos parceiros ou dos filhos. Então as mulheres são fundamentais no sentido de que muitas vezes elas que convencem os maridos a procurarem auxílio e exames de rotina para preservarem aí a sua saúde. Agora, doutor, é um fator interessante também. Existe algum alimento que possa tornar o paciente mais susceptível a desenvolver o câncer de próstata? Não. A gente não fala em nenhum alimento que possa desenvolver o tumor de próstata. O contrário, já foi estudado no passado, existia a hipótese de que algumas vitaminas, por exemplo, selênio, ou algumas substâncias como licopeno presente no tomate poderiam prevenir o câncer de próstata. No entanto, os estudos não mostraram que esses alimentos, essas vitaminas são realmente efetivas no sentido de fornecer uma prevenção efetiva. Tá? Agora, doutor, por que a obesidade é um fator de risco? Veja, o paciente obeso acaba por ter vamos dizer assim, um colesterol mais alto, a glicemia mais alta, acaba tendo na sua corrente sanguínea o que a gente fala, muitas substâncias que são reativas de oxigênio, que a gente fala, que acabam não sendo conseguidas serem eliminadas, por exemplo. Tá? E aí essas substâncias em alta concentração acabam prejudicando aí o metabolismo celular. Agora, doutor, é importante a gente esclarecer como funciona o tratamento hoje, né? Quer dizer, de forma leiga, entendendo, por exemplo, se o câncer está só na próstata, você faz a opção pela cirurgia. Como funciona essa cirurgia? Tá. A cirurgia hoje em dia para o tratamento do câncer de próstata é uma cirurgia que a gente faz de maneira minimamente invasiva, tá? Com o uso da plataforma robótica, com o uso do robô. E é uma cirurgia que, na verdade, é um avanço da cirurgia laparoscópica, onde a gente tem
um campo visual com um zoom bastante potente. Essa plataforma robótica acaba filtrando tremores, né? E a gente sabe que esses pacientes acabam voltando às suas atividades diárias de maneira mais precoce, né? Esses pacientes costumam ter alta já no dia seguinte da cirurgia ou no máximo 2 dias após a cirurgia. O sangramento é bastante menor e a sensação que nós temos é que eles acabam tendo uma recuperação mais rápida da continência, por exemplo. Não estou dizendo que uma técnica ou outra acaba deixando menos sequelas, mas em mãos experientes, por exemplo, a gente sabe que a recuperação é mais rápida. Agora, doutor, é importante, né, a gente salientar, nessas cirurgias, vocês tiram parte da próstata ou a próstata inteira? É sempre retirada a próstata como um todo. Como um todo, tá. Sempre na cirurgia que visa o tratamento curativo do câncer de próstata... Porque senão ele se espalharia, isso, exatamente. De qualquer forma. Nós retiramos a próstata com sua cápsula, sim, a vesícula seminal, sim, os ductos e todos os gânglios, que são os primeiros locais para onde esses tumores emitem metástases, os gânglios que estão lateralmente à próstata. Então, com esse objetivo, a gente acaba por tirar todos esses gânglios. Aí um outro fator, doutor, e quando a doença evolui para metástase? Quais os tratamentos indicados? Certo, a gente costuma fazer diante de metástase a hormonioterapia, tá? Como funciona essa hormonioterapia, hein? Perfeito. Essa hormonioterapia funciona através do que nós chamamos de castração, vamos dizer assim, castração química, que é através de injeções que vão ter como objetivo a redução dos níveis de testosterona, que é o hormônio masculino, tá? Ou através da cirurgia de retirada de ambos os testículos, tá? Então, através dessas injeções, a gente zera a testosterona, que é quem alimenta o câncer de próstata, né? Ela serve de vilã, então. Exatamente. E com isso a gente consegue reduzir o PSA, que é quem nos serve de controle para o sucesso ou não do tratamento desses pacientes, a níveis indetectáveis, por exemplo. Tá? Entendo. E aí, tudo bem, tem o tratamento hormonal e também tem o tratamento, né, da radioterapia e da quimioterapia. Sim, muitas vezes a gente acaba associando com a radioterapia, em caso de doença localmente avançada. Em caso de doença metastática, ainda é um pouco controverso se existe o papel, por exemplo, para cirurgia em tumores que são oligometastáticos, que apresentam uma só ou 2 metástases. Isso é um pouco controverso. Eu acredito que nos próximos 2 ou 3 anos já existem estudos que estão avaliando se nós devemos ou não tratar o tumor primário diante de doenças oligometastáticas. E, no geral, para metástases, hormônios com objetivos de baixar o PSA por conta de zerar a testosterona ou hormônios associados à quimioterapia, por exemplo. Agora, doutor, num passado não muito distante, a metástase praticamente era uma sentença de morte para o paciente. Com o avanço da medicina, mudou esse cenário, doutor? Sim, a gente costuma dizer para o paciente com câncer de próstata que é raro a gente perder em grande número esses pacientes que acompanham por câncer de próstata, mesmo que metastático, tá? Existem múltiplas linhas de tratamento que a gente pode empregar. Hormônio associado a um tipo de químio, hormônio associado a uma imunoterapia. Então, existem vários outros tipos de tratamento que hoje em dia, diferente de uma sentença de morte, como você falou, a gente acaba conseguindo prolongar a sobrevida desse doente de maneira bastante eficaz. Agora, doutor, hoje, né, existem várias drogas aí, porém, com alto custo, não é todo mundo que tem acesso. O que tem de melhor no tratamento, tanto no serviço público quanto no particular? A hormonioterapia está presente e é possível fazer essa hormonioterapia. São injeções caras, que são aplicadas de maneira trimestral no paciente. É possível se ter acesso a essas injeções, por exemplo, no SUS. Tá? Algumas linhas das drogas, como quimioterapia, também estão presentes no SUS. Já outros, alguns convênios costumam liberar, em outros tipos de droga ou particular ou diante de centros que estão desenvolvendo pesquisas, por exemplo, né? Agora, o que a gente vê muito também, em alguns casos, é a tal judicialização, né? Onde um advogado entra na justiça pedindo que o paciente tenha esse tratamento. O senhor se depara muito com essa situação? Veja, a gente está acostumado a ver a judicialização no caso de liberações de cirurgia mais frequentemente do que comparado a casos onde pedem liberação de medicamentos, até porque
quem vai lidar com isso mais diariamente, com esse paciente, vão ser os oncologistas que trabalham em conjunto conosco, né? Mas é bastante comum essa questão da judicialização e é um tema bastante polêmico e complicado, porque acaba onerando muitas vezes o sistema, enfim, tem os seus prós e contras como qualquer discussão. Agora, doutor, é importante também salientar, por exemplo, tá? A atividade sexual do indivíduo, se ele é mais ativo ou não, isso pode influir em desenvolver um câncer? Não. Olha, teve um estudo que foi publicado recentemente que sugeriria que o homem que tivesse o maior número de ejaculações, esse maior número teria um efeito protetor no sentido do câncer de próstata. Mas é um pouco controverso, muitas vezes esses números são um pouco altos, então não é algo que a gente oriente o paciente com frequência a fazer. Sim, exato. Até porque não tem uma comprovação, né? Exatamente. Agora falando de novo do Novembro Azul, né? É o mês de novembro, onde tem a campanha de conscientização, né? A prevenção do câncer de próstata. Então é sempre bom salientar, doutor. Qual a importância da informação nesse contexto todo do câncer de próstata? Veja, a informação é sempre uma excelente aliada do médico, tá? Se todos os pacientes, né, se toda a população se conscientizar de que o toque e o PSA podem definitivamente salvar vidas, porque eles podem levar um diagnóstico precoce e, por consequência, aumentar as chances de cura do indivíduo, nós já nos damos por satisfeitos, né? Então, por mais que existam outros exames, como por exemplo a ressonância magnética, que auxilia na tomada de decisões e até mesmo vamos dizer assim, nas informações que a gente acaba obtendo para orientar uma biópsia, por exemplo, a população em geral tem que saber que o toque e o PSA são definitivamente os mais importantes. Correto. E o mais preciso é o toque, é isso mesmo, doutor? Sim, sim. Os dois são muito importantes, tá? Vamos dizer assim, os dois isoladamente, eles são fracos no sentido de detecção de câncer de próstata. Mas quando nós somamos o potencial que cada um deles tem isolados, somamos os dois, isso nos dá grande chance de fazer o diagnóstico. Agora, doutor, um exame muito avançado hoje é o PET scan. Sim. Ele ajuda também no diagnóstico do câncer de próstata? Certo. Tem que se tomar um pouquinho de cuidado, porque o PET scan feito com o fármaco que é o mais comumente encontrado aí no país, ele não serve para o diagnóstico de câncer de próstata, nem mesmo para segmento de pacientes que já têm o câncer de próstata diagnosticado e que, porventura, acabam por ter uma recorrência, tá? Existe, sim, um outro exame mais moderno, que teve como 2 países principais que se destacaram na questão científica, né, do desenvolvimento desses exames, que foram a Alemanha e a Austrália, que esse exame se chama PET scan, com um fármaco específico que chama PSMA, que quer dizer antígeno prostático específico de membrana. Este exame, ele ainda não é utilizado, por exemplo, para o diagnóstico, tá? Mas ele é utilizado, na maioria das vezes, para um eventual diagnóstico de recorrência, para um paciente que já teve um câncer de próstata e que, infelizmente, os valores de PSA acabam por se elevar no pós-operatório. A gente acaba usando o PET scan para tentar entender de onde vem essa recorrência. Será que é uma recorrência local, na loja da próstata, ou uma recorrência em algum gânglio à distância, ou nos ossos, ou no pulmão, enfim. Então, hoje em dia, o PET se reserva a esses casos. PET com PSMA, avaliar recorrência. No entanto, em alguns grandes centros, como por exemplo na Europa, menos nos Estados Unidos porque eles têm dificuldade em usar esse PET, e centros, por exemplo, na Austrália, onde eu acabei tendo a chance aí de ficar 2 anos operando e fazendo parte lá do dia a dia de um serviço de câncer, já se usa esse exame para o estadiamento de tumores que são considerados de alto risco. O que é o estadiamento? Para qualquer tipo de câncer, Guga, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, o próximo esforço é no sentido de, a biópsia veio positiva. Agora nós vamos fazer outros exames para tentar entender se a gente está diante de uma doença local ou avançada, metastática, como você falou previamente. Então, em alguns locais do mundo já se utiliza esse PET com PSMA para fazer o estadiamento, mas ainda não é consenso, a gente não encontra isso escrito, documentado nos guidelines, né, que são as principais
livros de conduta, por exemplo, das sociedades americana ou europeia. Agora, doutor, o senhor deixou bem claro que o câncer de próstata tem uma ligação com o envelhecimento, mas ele atinge também, nem que seja de forma rara, pessoas jovens? É um pouco mais incomum, tá? O que a gente percebe, para nós que lidamos aí no dia a dia, né, com câncer de próstata, é que a gente tem sim diagnóstico de câncer de próstata em pacientes com 40, 45 anos, muitas vezes até 39, 38 anos. É bastante incomum, mas pode acontecer. Agora, num jovem de 20 anos, não existe. Não, nem incomum. Exato. Doutor, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí do Novembro Azul para o telespectador da Rede Alesp. Perfeito. Então, se cada um de vocês em casa puder lembrar que os pacientes que têm histórico familiar ou que são afrodescendentes devam começar o toque e o PSA a partir dos 45 anos, quem não tem histórico familiar a partir dos 50. Existe um conceito que foi publicado alguns anos atrás de fazer uma primeira dosagem de PSA, que seria o PSA linha de base, aos 40 anos. Isso também é importante, mas se guardarem essa questão, quem tem histórico familiar ou quem for afrodescendente, começar aos 45, toque e PSA. Quem não tiver nenhum histórico familiar, começar aos 50 e fazer de maneira rigorosa anualmente. Essa já é a mensagem mais importante. Se todos gravarem isso, eu já vou me dar por satisfeito. Dr. Flávio Ordones, eu quero agradecer a sua presença no programa em discussão especial. Eu que agradeço. Até um próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Este foi o programa em discussão especial que hoje falou do Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!